Olá! Neste vídeo, vamos tratar da arbitrabilidade envolvendo a administração pública e, em particular, da arbitrabilidade objetiva. O estudo da arbitragem envolvendo entes públicos sempre despertou o grande interesse dos especialistas. Congrega doutrinadores de todos os ramos do direito, como constitucionalistas, administrativistas, processualistas e, é claro, arbitralistas. Colocou também durante muito tempo em confronto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais favorável à arbitragem, e a do Tribunal de Contas da União, mais restritiva. Uma das vantagens da arbitragem envolvendo entes públicos é a celeridade, se comparada com a duração de processos judiciais. A demora na prestação jurisdicional gera insegurança jurídica dos particulares que pretendem firmar negócios com a administração pública. Isto acaba impactando no chamado custo de transação. Há particulares que, diante de tal cenário, simplesmente deixam de contratar com a administração. Outros embutem nas suas propostas a estimativa mais elevada de ter que aguardar por muito mais tempo pelo desfecho de algum eventual contencioso com o poder público. Além da celeridade, a arbitragem apresenta outras qualidades significativas para a administração, como é o caso da especialização e imparcialidade dos árbitros e a eficácia transnacional da sentença arbitral, o que significa que, se o ente público se sagrar vencedor em uma arbitragem envolvendo partes estrangeiras, ele terá maior facilidade para executar a decisão. No nosso livro, as qualidades e algumas supostas desvantagens da arbitragem envolvendo entes públicos são analisadas com mais profundidade. Embora há muito tempo já se falasse na possibilidade de arbitragem envolvendo entes públicos, somente nos últimos 30 anos é que veio a ser intensificado o movimento a favor dessa forma de solução de conflitos. Muitas normas passaram a falar do tema a partir dos anos 90, a começar pela Lei de Concessões, seguida por diversas leis que criaram as chamadas agências reguladoras. Merecem destaque, entre tantas, a Lei do Petróleo, Lei 9.478 de 97, que criou a ANP, a Lei 11.079 de 2004, Lei de Parcerias Público-Privadas, a reforma da Lei de Licitações de 2005, que afastou dúvidas existentes sobre a possibilidade de a administração se submeter à arbitragem no contexto da Lei 8.666, a Lei do Pré-sal, a lei que instituiu o regime diferenciado de contratações públicas e a Lei dos Portos, de 2013. Durante todo esse tempo, se travaram grandes debates na doutrina e na jurisprudência dos tribunais sobre a necessidade ou não de haver, em cada caso, uma lei autorizativa específica para que a administração pudesse aceitar a arbitragem em seus contratos. Por isto mesmo, a maior evolução legislativa no contexto foi a reforma da Lei de Arbitragem de 2015, quando a Lei 13.129 incluiu no texto da Lei 9.307 o parágrafo 1º do artigo 1º, dispondo que a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Apesar da enorme evolução que esta regra significou, espancando dúvidas sobre a possibilidade de haver arbitragens envolvendo a administração pública, a reforma da Lei de Arbitragem não teve o condão de superar completamente as dúvidas sobre que matérias poderiam ser submetidas à arbitragem, isto é, sobre a chamada arbitrabilidade objetiva. As dúvidas persistem, em grande parte, porque a lei deixa claro que a administração pública só pode se submeter à arbitragem para dirimir conflitos que versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis. Existem diversas teorias que a doutrina utiliza para definir quais interesses da administração são disponíveis e quais não são. O mais conhecido é aquele que se baseia na distinção entre interesses públicos primários, que são os verdadeiros interesses públicos, destinados a satisfazer valores da sociedade, como a dignidade da pessoa humana, justiça, democracia, enfim, interesses finalísticos do Estado,
e os interesses públicos secundários. Estes correspondem aos interesses da administração, que normalmente são objetos de contratação e têm cunho patrimonial, sendo, portanto, arbitráveis. Outro critério muito difundido é o da contraposição dos atos de império da administração aos atos de gestão. Os de império seriam aqueles em que a administração exerce seu poder de soberania e atua na defesa das garantias dos direitos essenciais do cidadão, ou ainda no exercício do seu dever de polícia. Questões envolvendo atos de império não poderiam ser objeto de arbitragem. Nos atos de gestão, a administração se equipararia aos particulares, firmando contratos que poderiam perfeitamente ser objeto de arbitragem em caso de litígio. Há ainda uma linha de juristas que preconiza a adoção do critério de definição de interesse público a partir dos princípios e valores constantes da Constituição. Para um aprofundamento desse tema, mais uma vez, remetemos você ao nosso livro Teoria Geral da Arbitragem. Ali também mostramos que não se deve confundir a ideia de que, existindo normas cogentes em determinado caso, isto tornaria a matéria inarbitrável. A presença de normas cogentes em certos ramos do direito apenas e tão somente impõe a sua aplicação obrigatória pelo julgador, sem espaço para que as partes possam abrir mão de sua incidência ou modificar-lhe o conteúdo ou a eficácia. Mas isto em nada afeta a arbitrabilidade das questões postas em jogo. Por fim, tema dos mais discutidos quando se enfrenta a arbitrabilidade dos contratos administrativos é o das cláusulas exorbitantes ou de privilégio. Sabe-se que a administração celebra contratos privados e contratos administrativos. Nos contratos administrativos, onde a administração busca em regra a consecução de objetivos de interesse público, é consenso na doutrina que este negócio conta com disposições, implícitas ou explícitas, concedendo à administração pública privilégios em relação ao particular. As cláusulas exorbitantes do contrato administrativo constituem prerrogativas da administração que não precisam estar previstas explicitamente no contrato e nem podem ser objeto de renúncia por parte da administração pública. Exemplos de cláusulas exorbitantes que a doutrina costuma citar são a possibilidade de administração alterar unilateralmente o contrato, rescindir unilateralmente o contrato, fiscalizar a execução do contrato, aplicar sanções, retomar o objeto do contrato, entre outras. Parcela da doutrina entende que essas disposições representam matéria inarbitrável, por se caracterizarem como direitos indisponíveis, estando excluídas, portanto, do escopo da arbitrabilidade objetiva. Outra corrente entende que também a aplicação das cláusulas exorbitantes pela administração pública é matéria arbitrável, pois tudo não passaria de análise da incidência de normas cogentes, o que é admitido na arbitragem. Apesar da polêmica existente na doutrina brasileira a respeito da arbitrabilidade de cláusulas exorbitantes do contrato administrativo, o que se pode dizer com segurança é que as repercussões econômicas decorrentes do exercício dessas cláusulas são plenamente arbitráveis, de modo que essa matéria pode ser levada ao processo arbitral. Outra conclusão a que se impõe chegar é que o árbitro está sujeito às mesmas limitações do Poder Judiciário no que tange ao controle do mérito do ato administrativo, não podendo ultrapassar esses limites na prolação da sentença de mérito do caso. A questão da arbitrabilidade objetiva, no contexto dos conflitos envolvendo a administração pública, foi e continua sendo um dos temas mais palpitantes da arbitragem. É uma área, portanto, em que certamente veremos uma evolução grande na posição dos doutrinadores e dos tribunais, o que preconiza interessantes debates para o futuro.